tem que saber operar. Se o senhor não souber virar a chave seletora do rádio, todo mundo morre. Comecei ali a minha diáriazinha com R$30 de diária, trabalhando na enxada, na roçadeira, na foice. Nesse acidente eu quebrei 3 costelas, furei o pulmão, quebrei esse cabo. Usa lá a bota de proteção, ela começa a se encharcar, rasga, aí você cai. Eu preciso ser o aptidão físico, porque era uma questão de orgulho minha, pessoal. Eu vim da roça, então eu sempre tive mais a desenvoltura em carregar peso, subir ladeira e descida. Falei, eu preciso ser lá, então era feito cerco e isolamento com os blindados, né? Aí o pessoal de Forças Especiais atuava dentro, então a gente ia aberto bastante, cortou a artéria, porque voava bastante sangue. E havia o tendão, né? A parte de arma de comunicações, ele é combatente. A gente faz o sistema de patrulha junto com todas as tropas. Senhores, a gente tá encurralado, não consegue sair da unidade, escalava todo o pessoal de inteligência e forças especiais que desdobrava e acionava o pessoal do BOP também para dar o apoio. Estamos começando mais um episódio do podcast Divisão Militar e hoje temos um convidado muito especial, não é mesmo, Oleta? Mais um convidado especial demais. E ó, vou falar que no episódio anterior, que foi um episódio marcante pra gente, né? Primeira mulher aqui, trazendo clareza de como ingressar na carreira militar. Então, se você não assistiu, por favor, assista também. Quando terminar esse episódio, assista o episódio da Lívia. O card tá aqui em cima, ó. O card tá aí em cima aparecendo para vocês. E hoje nós temos aqui uma pessoa que, além de ter sido um excelente militar, tive o prazer de conhecê-lo depois fora aqui, né, no meio corporativo. E é uma pessoa que eu considero muito, até como amigo. Acho que eu posso te chamar de amigo. E, cara, sinônimo de determinação, faca na caveira também. Um cara que tem uma história de vida e você vai ter que falar um pouco aqui, viu? Já vou te adiantando. Um cara que tem uma história de vida e de superação muito forte, que eu acho que vai servir de exemplo para muita gente. Mas eu não vou falar muito não, porque quem vai falar é ele. Só dei um pequeno spoiler, tá? Então hoje nós estamos aqui com o Ricardo. Ricardo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo, a casa é sua. E estou muito feliz em ter você aqui. Bom dia, né? Quase boa tarde já. Obrigado, Oleta, pelas palavras. Obrigado pelo convite. Rocha, obrigado também. Para mim é uma honra e uma satisfação estar aqui, né? Nesse podcast, né? A Divisão. Pessoal que não conheça lá, sigam, né? Para mim é uma honra estar aqui, compartilhar um pouquinho aí, né? Da experiência de vida, o período aí que eu tive na caserna, que foi de grande valia aí, experiência de vida profissional e afim. Eu conheço um pouco da sua história, né? Mas eu gostaria, lógico que fique à vontade para você compartilhar o que você quiser. Mas eu queria que você, nesse primeiro momento do podcast que a gente sempre pergunta, fala um pouco sobre o Ricardo. Eu queria que você começasse falando do Ricardo antes do militarismo, tá? Mas fica à vontade para falar o que você quiser. Mas acho que é uma história muito bacana de você trazer aqui, até para quebrar alguns paradigmas de pessoas que sempre se colocam como papel de vítima, sabe? De que, eu nasci num ambiente totalmente tal. Então, gostaria, se você concordar, de trazer um pouco da tua história pra gente conhecer quem era o Ricardo antes e depois do EB. Pode ser? Pode ser, com certeza. Bom lá. Quem é o Ricardo? Ricardo, ele veio do interior de Minas Gerais, né? Eu tenho uma família lá, minha família toda é de lá, né? É um dos melhores estados do Brasil, vou me ousar a dizer sobre isso, né? Eu moro no sul de Minas, é uma região rica em café, então a produção de café ali é muito forte. Eu nasci nesse meio, fui criado, aprendi nesse meio. Então minha família é uma família humilde, né? E depois começou a desenvolver ali no ramo de café e produzir café, trabalhar, né, nessa área em torno disso aí, né? Para quem conhece do agronegócio, o café ali tem uma produção uma vez única no ano. Então, naquele período que tem uma concentração de pessoas no estado de Minas Gerais, principalmente no sul, onde vem o pessoal do Paraná, pessoal do norte de Minas, que vai colher café. É uma época que tem grande, vamos dizer, passagem de dinheiro, né? E, nesse período de colheita de café. Então, tá uma concentração, é um período ali puxado para quem trabalha. E aí a gente tem mulheres, tem, né, todo mundo gira em torno disso daí ao longo do ano. Depois que passa esse período, o pessoal continua mantendo ali a lavoura, né? Regando, podando, para que tenha uma próxima produção só um ano que vem, né? Se prepara e tem outras atividades, enfim, também na região que é tocado lá.
Então, desde criança, eu iniciei muito novo no trabalho braçal em Minas Gerais. Comecei ali a minha diariazinha com R$ 30 a diária, trabalhando na enxada, na roçadeira, na foice, lá atrás. Até fazendo um link na época da Força do Exército, eu era chamado o da roça, entre os sargentos ali. E aí eu volto aqui agora pro link lá de Minas. Então, fui criado desde cedo, aprendi que tudo vem pelo suor do trabalho, né, da dedicação e esforço. E todo mundo que mora nessa região não tem a perspectiva de você estudar, formar e ir para fora. Se tudo gira em torno do café, o máximo que eu posso estudar, ser um expertise ali, é um agrônomo, né? Fora isso, se eu não tiver vocação ou interesse, eu vou fazer o trabalho braçal. É uma vida, se você analisar mentalmente, tranquila. Fisicamente, puxado, né? É a batida todo dia, você acorda cedo, 4 horas da manhã, dorme cedo, 8 horas da manhã, 8 horas da noite você já tá dormindo, exceto uma época de colheita de café, que aí você tem uma carga horária muito forte para gerir isso daí, né? Beleza, Você começou com quantos anos esse trabalho braçal? comecei com 6 anos de idade. 6 anos. Lá começa-se muito, muito cedo. 8 anos de idade você vê toda a molecada andando sem habilitação de moto, sem capacete, né? Ligar a moto é tranco, freio é Pra barranco. quem é aqui de São Paulo, isso Sem pode parecer um farol. choque, né? Mas É, é bom trazer essa Eu realidade. falo isso pra Lívia, né? Que lá a cultura é um pouco diferente. Eu vou lá, a molecada dá 10 anos, 8 anos, tá negociando gado, tá dirigindo um trator. E aí o pessoal que vai de fora olha, né? Como é aquele moleque lá, como é que ele alcança? Ele alcança, ele empurra a moto, a hora que tem sobe pra parar, ele faz o mesmo procedimento. Trator, né, ele pula de um lado, pisa na embreagem, ele para, volta, pisa do freio. E é meio assim, e aí vai adaptando, né? Isso vai se trazendo adaptabilidade desde o início lá atrás, né? É, então eu cheguei a um ponto da minha vida, conversando com meus pais, que, não sei, eu cansei, né, da rotina, não via perspectiva de evolução naquilo. Via todo mundo se formar professor, medicina, odontologia. Uns ia trabalhar longe de casa, não voltava mais. Outros abandonavam os estudos e voltava para a roça e ia para atividade, enfim. Eu falei, não, cara, eu preciso mudar alguma coisa, mas como que eu faço? Não sei. Tem alguém que dá uma dica? Não. Então, aí eu conversei com um certo policial militar lá, aí ele falou, cara, tem um concurso, mas você tem que se formar. Em Minas, tanto a polícia militar quanto a polícia civil a nível superior, tem que fazer faculdade. Ah, mas faculdade, na minha cidade não tem. Ficava a 100 quilômetros dali. Então você Qual que era o tinha nome da cidade? Alfena, a cidade que eu moro, Conceição da Aparecida, Conceição da... 10 mil habitantes. É uma cidade muito pequena. Eu conheço todo mundo da cidade, desde o prefeito até o Joãozinho que vende porco. Então todo mundo se conhece muito, né? E aí eu falei, cara, não dá, né? E eu não tinha apoio em casa também. Então meu pai falou assim, ó, a gente precisa estudar. Chegou um tempo que eu falei, é melhor você parar porque você tá dando muito bem no que você trabalha, né? Trator, café, produção como um todo. Então vamos focar nisso aqui, a gente começa a administrar o negócio, começa a tocar as lavouras, começa a arrendar. Se você não tem lá, você arrenda, né? Que vai te dar uma porcentagem e aí você começa a crescer dali. Gestão do negócio. E aí você começa a fazer gestão disso e começa a se enriquecer e aí o pessoal é muito bem sucedido em relação a isso. Eu falei, cara, pra mim eu não quero tocar isso, eu quero mudar o ambiente. Para os órgãos policiais, pra mim não dá porque eu preciso se formar superior. Só que eu preciso ter um ponto de partida. Aí tinha um conhecido, falou, sei lá, em Campinas pode ter alguma oportunidade, tem um exército lá, né? É o famoso SpaceX, né? Mas nunca ninguém falou o que era SpaceX. O que era. Falei, tá bom, eu só vou. Aí eu peguei uma reserva que eu tinha anual da colheita de café e vim para Campinas. Vou conhecer a cidade grande. Nunca tinha pisado numa cidade grande. Mal tinha havido um prédio ou outro, né? Vim. Fiquei aqui e comecei, né, a trabalhar, fazer um trabalho ou outro. Morei numa casinha de fundo de uma conhecida, paguei o aluguel lá durante um ano. Eu falei, durante esse um ano é o meu período de alistamento. Então, você é voluntário, né, eu vou ver o que vai dar. Você voluntário e assim vai. Fui, fiz o processo seletivo. Nesse período, no início, lá em 2013 para 14, tinha um militar lá com a mochilinha na mão, com óculos escuro,
Eu acho que o Oleta, esse cara. Ele não lembra desse período, mas eu lembro. tava Eu no tinha uma processo de memória seleção fotográfica dele, cara. muito... Eu sempre tive uma memória Ele me fotográfica falou muito esses forte. dias isso, eu não acredito. Eu falei, sério que eu fiz E a aí, tua seleção? das etapas, eu sentei com ele. Ele falou, cara, você vem de onde? Qual a sua renda familiar? Você fez já alguma artes marciais? Aí conversei com ele, finalizou ali. E aí foi o nosso primeiro contato, se você lembrar. Foi ali na parte de conscrito, né? É o famoso concristo que Concristo. o conscrito sempre fala errado. Cristo. É. E beleza, fui pra próxima etapa e aí foi designado pra Siacom. Eu falei, beleza, né, cara? O meu foco, a maioria, todo mundo é infantaria, né? Infantaria, porque eu quero atirar de ET4, quero saltar de paraquedas, aquilo outro. Aí você tem vários desenhos que você vai montando ali, né? Que ele vai te ver qual a melhor expertise que você tem, né? Pra se designar na força. Lá em 2014, na época, né? Era a forma que era aplicado. Beleza, foi designado e próxima etapa fui pra força, né? Cheguei lá na unidade, foi Siacom. Não é pessoal de infantaria, tá? O que é Siacom? Remeteu a cabeça. Deve ser alguma coisa da CIA, né? Lá dos Estados Unidos tem a CIA, pessoal de Virginia, Langley, né? Então, aí, conversando com o outro, negócio de rádio. Falei, cara, como é que eu volto esse trem pra trás aqui? Que negócio de rádio pra mim, eu nunca me com rádio, cara. Lá em Minas, o rádio que eu via, né? Uma charge aqui, era o cara que fazia um anúncio na rua, né? Eu falei, não, esse negócio pra mim não dá, cara, porque eu venho do interior, eu já venho do trabalho. A gente trabalhava lá período de adubar café, que a gente fala, é trabalho de bate-chuva. Você pega a sacola, que é improvisada, bota no ombro de 30 quilos, pega lá a ureia com toda a mistura, né? Quem tem machucado já agradece porque vai abrir mais ainda e vai, né? Fricção que você tem ao longo de andar, né? Ele machuca, assa, a botina que a gente utiliza lá, a bota de proteção, ela começa a se encharcar, rasga, aí você cai. E aí é o trabalho, são várias fases, né? Eu falei, cara, então, a infantaria é você botar a mochila, carregar o fuzil e patrulha, carta terreno. É isso que eu vinha no YouTube, né? Eu acho que eu vou identificar mais com isso, pra mim eu vou ter uma desenvoltura melhor. Enfim, não tinha mais como voltar. Eu falei, cara, então, eu também não tenho como voltar na vida. Eu já tinha um objetivo. Então é daqui pra frente. Então, chegou lá, o pessoal, tá. Agora vamos designar as pessoas, quem tem melhor hard skill, né? Para as funções aqui, eu falei, cara, qualquer coisa que tiver eu vou aceitar, né? Primeiro veio a parte do rancho. Sabe cozinhar? Sei, já morei sozinho, já trabalhei, sei cozinhar. Para grandes pessoas? Sim. Se eu cozinho pra uma, duas, eu posso cozinhar pra 50. É só eu botar o dobro de arroz, sei lá, alguma coisa vai sair. Se não sair, eu vou fazer sair na hora, né? E eu fui pra essa linha de raciocínio. Vamos lá, fizemos um teste. Na época tinha teste, não era só falar. Fizemos um teste. Pelo menos o arroz que eu fiz lá funcionou. Saiu. Funcionou. Vai pro rancho, né? Beleza. Aí o pessoal começou a colher, né? Várias pessoas, garagem. E aí tinha a parte de rádio, que era a atividade enfim, né? Da Siacom, Campinas. E aí a galera falou assim, vai essas pessoas que tem um pouquinho de gap voltado para informática, vai para esses pelotões, né, operacionais, que a parte de rádio em si também tem a parte técnica de rádio e parte de informática, né, que vai ser aplicado na tropa. Aí um sargento, Machado, hoje ele tá na Polícia Militar aqui em São Paulo, ele era sargento na época e falou assim, você sabe mexer com rádio, cara? Falei, não, você tem vontade de aprender? Tem, né? Então, beleza, você vai vir pro pelotão. Você não vai pra coisa nenhuma de rancho, não, né? Eu falei, perfeito, né? E aí ele me puxou pra lá. Foi aonde eu comecei e falei, cara, aqui eu preciso dominar, não conheço. Vamos dizer assim, é um terreno inóspito pra mim. Então eu preciso entender. Eu sempre tive aquela visão que se eu não sei, eu preciso aprender. Pra eu conseguir mapear e alcançar o objetivo. E aí fui aprendendo. Recruta, cara, paguei demais. Ela olhava pra mim, eu tava pagando flexão ou qualquer coisa, porque eu era, vamos dizer, o famoso jargão militar, né? Piruão. Piruão é aquele cara que pergunta muito, sempre quer nossa turma também, saber, aí dá uma segurada. E eu perguntava muito. Na época eu peguei uns cabos antigos, cara, a tocada era diferente, né? Só que eu aprendi muito. Só que eu entendi que para você saber aprender, precisava pagar. Carcaça eu tinha. Então,
Se eu não tivesse, eu tinha que criar. Então eu via dessa forma. Então flexão, missão boca podre, beleza, não tem problema. Para aprender a mexer nisso. E mais a parte de você sentar e ler um manual. Porque antigamente, cara, o recruta geralmente ele é condicionado a fazer vai, sim, não, vai, sim, não. Se não tivesse essas palavras do cabo, do sargento, do oficial, ele não faz. Eu sentava no horário de folga, do almoço, no horário que eu tinha para dormir, né, e comecei a ler. Ele lia todos os manuais, que tinha inglês, eu dava um jeito de traduzir. Vim da roça, né? Mal falava o português correto, né? Foi aí o termo da roça. E aí eu comecei a desenvolver e a aprender. E ficava depois do expediente. Como eu morava no quartel, porque eu falei, cara, beleza, eu pago aluguel, né? Mas eu vou racionar aqui. Então eu vou ser laranjeira. Tenho essa oportunidade, fui morar no quartel. Eu falei, legal, então eu vou começar agora, depois do horário de expediente, pedir pro tenente, comandante de pelotão, deixar uma sala aberta. Porque ali eu consigo mexer no rádio, consigo ver, entender, mexer, né? E aí é onde eu consegui avançar bastante. Né? Sábado e domingo, eu ficava no quartel também. Então eu ia fazer parte física, né? Ia correr, flexão, barra você se ganha treinando. A gente não faz isso na vida, né, civil, na vida paisana. E aí, final de semana, sempre tinha um bisu ali do rancho, só que aí o rancheiro graduado falava assim, beleza, você tem que lavar todas essas louças aí da guarda, e aí eu te dou ali, né, um bisu ali pra você ficar aí depois do alojamento. E aí era isso, né, adaptabilidade e fui avançando ao longo da Ou seja, força aí. para quem não sabia nada de rádio, nem tinha contato, acabou que depois, você até me falou numa outra ocasião, você acabou ensinando os outros militares Exato. a mexer com o rádio, não foi isso? Durante o período de recruta, você tem pouca conhecimento técnico da coisa. Até porque uns não enganjam, outros não ficam, né? E como eu tinha muita sede de aprender, porque eu não sabia nada desse universo, eu acabei realmente aprendendo até com conhecimento paralelo aos antigos que já estavam na unidade. E eu fui um dos primeiros recrutas aí em missão, já como recruta, porque o recruta ele participava mais de instruções, ficava mais aquartelado no primeiro Realmente era ano. o soldado antigo que ia, né? Exato. E aí eu tive a grata satisfação, nesse período de 15 a 17, se eu não me engano, pegar missões que ainda ia o cabo e o recruta ou o soldado. Depois de um tempo isso mudou, né? Só saía da unidade com o acompanhamento de um sargento. No passado, ainda funcionava dessa forma. O cabo saía para uma missão junto com o recruta sozinho e cumpria a missão, vinha, fazia o que tinha de fazer e depois retornava. Pelo menos na Ciacom era assim, né? Era uma missão diferenciada ali, mais descentralizada. E aí fui avançando, né? Conhecendo bastante. Aí desde recruta já comecei a participar de algumas missões. Manobras na AMAN, né? A gente ia apoiar lá todas as armas, ia para lá, concentrava, né? Era um campo que era feito de armas coletivas, ia todas as armas, uma operação gigante, onde a gente tinha a integração de todas as armas ali em tempo real, né? E a gente montava toda a estrutura de comunicações. Então já começava a acompanhar o pessoal antigo nessas missões, né? E aí fui galgando ali, devagarinho, tijolinho, conhecimento técnico dentro do pelotão. Mas mesmo sendo voltado para uma parte mais técnica, você teve um destaque no período básico, não foi? Tive. Durante esse período básico, sem intenção nenhuma, né, que eu falei, cara, eu vou dar sempre o meu melhor. Então fui o praça mais distinta. Na época o critério era julgado pelo pessoal da tropa, né, tinha uma votação pelo pessoal do pelotão. Para o pessoal entender, eu servi numa subunidade deslocada, então não é um batalhão. Batalhão você tem várias companhias. Na Ciacom é uma companhia, subunidade deslocada, que apoia o Comando Militar do Sudeste, né? Mas que você tem 3 pelotões, né? Eram 2 pelotões de comunicação e um pelotão de comando de apoio. E aí eu fiquei entre o primeiro pelotão e o segundo pelotão. Os dois são operacionais com a mesma finalidade ali para apoiar as missões diversas, né? E aí, durante o período básico, eu fui o praça mais distintas, né? Fui o melhor. Praça mais distinta também é um termo que talvez nem todos estejam familiarizados, mas é o destaque ali do Exato. período básico, né? O militar que se destaca nas atividades que... Bom, quer falar você melhor? Durante o campo básico, ele tem uma desenvoltura melhor que os demais, né? Em quesito liderança, resiliência, adaptabilidade, né? Motivação. E aí ele é julgado por todos os pares quanto pelos superiores, analisando nas atividades que é desempenhada durante atributos da área afetiva, as instruções que é colocada ali, né, durante o período básico.
E para ser o praça mais distinto também, na época o critério é você, no primeiro ano de recruta, fazer o curso de formação de cabo, CFC, né, e ser um dos zeros de turma, entre o 01 e o 02. Porque naquele momento o comandante entendia que o praça mais distinto ele precisava enganjar. Ele precisava dar continuidade no próximo ano, né? E ele seria um dos primeiros colocados, também ia ser, já está como cabo, né? Para o recruta do próximo ano que viria. Faz todo sentido. E ele fazia essa metodologia. Depois de uns anos isso mudou, né? E cada comandante faz da forma que entende melhor assim na sua gestão. Também fui melhor aptidão físico, né? Durante esse período eu não vou abrir tanto detalhe, mas eu sofri um acidente. Nesse acidente eu quebrei 3 costelas, furei o pulmão, quebrei a escápula. E aí, basicamente, o médico falou assim, camarada, você vai ficar torto. A força falou que você tem 90 dias de afastamento. Obviamente, no exército, 90 dias, naquela época, pela legislação, você é desligado, né? E no primeiro ano de recruta ali, tchau, obrigado. Volta pra Minas ali. Cara, aí na época eu fiquei no alojamento, né? Depois do acidente. Voltando à cronologia aqui, sofri um acidente, fui pro hospital, tinha 10% de vida, porque eu tava com hemorragia interna. A sorte que eu tava sentado. Então demorei bastante ir pro hospital, né? E aí depois eu apaguei, acordei uns 3 dias depois, né? Com vários tubos. E eu falei, cara, fisioterapia, recuperação de pulmão, movimento do braço, a escápula hoje ele entrava todo o movimento do braço, né? Então, parte da atividade física você vai ter muita dificuldade e seu ombro pode ficar um pouco torto, né? Beleza, voltei pro quartel, passei um período de recuperação, falei, fisioterapia, eu não vou fazer fisioterapia, esse negócio pra mim não funciona muito não. É mais rusticidade um pouco. Então eu fazia ali, tentava fazer exercícios físicos, né? Que voltava a funcionar o movimento normal do braço. E aí depois do horário do almoço, no final do expediente que eu ficava lá sozinho, todo mundo ia pra casa, não tinha mais, se eu não me engano não tinha outros laranjeiras, eu era o único laranjeira na época. E aí eu ia fazer flexão. E aí meu braço não tinha sustentação, eu começava a doer bastante, tremer e aí cair de cara no chão. E ia fazendo, né, progredindo. Barra. Comecei a fazer barra normal, depois eu vi que dava pra botar um pezinho no pé, botava um pezinho de 10 kg no pé pra puxar a barra, puxava uma, e aí foi desenvolvendo. Corrida, tinha a camiseta do bebê, treinamento físico ali, né, o TFM, regata, eu sempre botava o dedão na alça aqui do braço, né, entre o peito, porque meu braço não... Pra ele não ficar mexendo, eu envolvia o dedão e corria dessa forma, né? Pra Exato. Aí corria ali na brigada mesmo ali. E aí eu vivia ali o tempo todo. Eu não saía durante um ano, eu não saí pra nada. E aí ao longo das formaturas, né? Depois do campo, o juramento da bandeira, entrega da boina. Meus pais lá no interior não gostam muito de cidade grande, não vinha. E eu passei durante esse período, né? Até o meu internato, sem a presença dos meus pais. Pra mim também... eu acho que um pouco de família não emociona bastante, não. É lá todo mundo se abraçando os pais, né? Chorando e tal. Falei, excelente, parabéns pra todo mundo, mas tá tudo bem, tá, faz parte. E aí começou realmente o start ali na carreira. E aí, mesmo passando por essa dificuldade do acidente, você conseguiu do teu jeito. Isso. Mas você conseguiu recuperar ali e continuar as atividades, né? Porque depois teve o CFC. Durante 2 meses, o CFC atrasou um pouco nesse ano, né? Acredito que foi Deus por Que bom, é isso que eu ia falar, que bom. Senão eu não teria conseguido pegar ali o período de formação. Ele atrasou uns 2, 3 meses, adiantou, né? Mais pro final do ano e eu consegui pegar. Recuperei bem, né? E aí iniciei o CFC, o médico deu o ok. Eu ainda sentia muita dor. Só que aí eu falei, cara, eu tenho 2 objetivos. Eu preciso ser o aptidão físico, porque era uma questão de orgulho minha pessoal. Eu vim da roça, então nada contra o pessoal que tem a diferenciação da cidade, mas eu sempre tive mais a desenvoltura em carregar peso, subir ladeira e descida. Eu falei, eu preciso ser, né? E aí eu comecei a mapear ali, ó. Falei, todo mundo corre bem, eu também corro. Só que eu preciso ganhar um cara na barra. E aí, treinar. Geralmente a barra é o... A barra realmente é o diferencial. Todo mundo era bom em tudo, exceto na barra. Aí eu falei, na barra eu vou fazer como? Tem aqueles pesos lá da PTC, não tem? Sim. Aí tinha o verde, o vermelho, o preto. Sim. E aí eu botava aquilo no pé. Comecei a fazer uma, depois eu tava fazendo 13 no final. Quando eu fazia, né, no TAF normal, aí eu fazia muita barra. Um padrão certinho ali, né, o pessoal batia bastante. Aí consegui, né, e aí começou o start da carreira
como Muito tudo. bom, muito bom. Ricardo, quando você falou ali da Ciacom, é a segunda Ciacom ali dentro da Segunda brigada. Ciacom, Avenida sim. Passarinho. Porque eu servi ali também. O Auleta ficava no 28 e eu ficava ali Isso. no QG. E isso foi em 2014, seu ano de recruta. Exato. E aí você seguiu, como que foram os próximos anos? Aí eu tive uma oportunidade de sair, avaliei, né? Teve um chamado lá de uma empresa, só que eu falei, cara, eu já sou 01 aqui do curso de cabo. Tem vaga o ano que vem. Então acho que eu vou ficar aqui, né? Aí fiquei como cabo, fui para bastante missão. E ali, pelo o meu perfil, a minha forma de trabalhar, eu tinha muito conhecimento técnico já em todos os sistemas de rádio, sistema Motorola, né? Sistema Harris, é um sistema americano, né? E também o sistema militar de comunicação por satélite, que a gente usava em muita operação em apoio à infantaria e cavalaria, que ficava em algumas unidades muito deslocadas, lugar que não tinha sinal de internet, sinal de celular como um todo, e aí a gente ia para apoiar essas armas no local estratégico, né? E aí eu era uma peça importante ali pro pelotão, né? E também na parte de instrução, eu apoiava bastante já desde cabo nos cursos de formação de soldado, né? Eu era um destaque ali de um ano anterior pro pessoal que estava chegando, o pessoal queria me usar como exemplo, né? E minha forma que eu era também. Já não tinha nenhuma visão em relação a sargento, né? Até porque não tinha nem previsão do CFST, que se ia abrir ou não, dependia aqui da região militar, segunda região militar, a questão dos claros nas unidades, né, que tem as brigadas abaixo. Até mesmo para cabo já é difícil, né? Além do curso ser extremamente difícil, é um curso pau ali para você conseguir se destacar. O de sargento, a previsão de vaga, eu lembro que era muito difícil Lá abrir. no 28 eu tive a grata surpresa e gostei muito, inclusive, que eu fui por 3 anos, não sei se eu te falei isso, por 3 anos seguidos eu fui instrutor de CFC. Então, acho que você sabe disso. Sim. Que praticamente no meu último ano, todos os sargentos temporários foram meus alunos. Todos, 100%. E não só os sargentos, como os cabos antigos, todos tinham passado pela minha formação, porque eu peguei acho que 2011, 12, 13, acho que foi isso. 11, 12, 13 o CFC foi comigo. Aí você entrou 14, né? Aí todos os sargentos que acho que você deve ter conhecido do 28, todos eles foram meus alunos do CFC. E, cara, eu te falo, como instrutor do CFC, eu te falo, é um curso muito sugado. Porque a finalidade tem que ser essa também. O cabo, ele tem uma função muito importante. Só que muitos não veem isso, né? Muitos não veem isso. Até de E liderança. aí eu vou te falar uma coisa, sabe onde eu vi mais ainda a importância do cabo? Lá no Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro, patrulhando as comunidades, não tem como você pôr um tenente ou um sargento para rodar cada viela. Quem era o cabo? O cabo com a sua esquadra, né? E, cara, eu vou te falar, os caras deram show. A puta, assim, se não fossem os cabos, os sargentos e os oficiais que não fiquem bravos comigo, mas ficarem também é dois trabalhos, ficar bravo e continuar, porque eu vou falar do mesmo jeito. Os cabos foram essenciais pra missão, cara. E o cara, para ele conseguir a vaga Essenciais. para sair sargento Essenciais. temporário, ele tem que ser um destaque como cabo E também. eu saí às vezes pra... Quando a gente fazia... Bom, quando a gente fazia algumas operações ali diferenciadas, eu pegava o cabo pra ir comigo. Entendeu? Porque era o cara que conhecia, era o cara que sabia, era o cara que realmente estava ali pra fazer o que tinha que ser feito. Então, foi um orgulho. E foi muito bom porque o de 2011... CFC de 2011. Eu formei a galera do CFC em 2011. Aí a gente foi pro alemão em 2012. Aí me deixaram ir com o pelotão CFC. Ou seja, todos os alunos do CFC que já estavam com o curso, ninguém ainda era promovido a cabo, ainda eram soldados, mas já tinham o curso, foi meu pelotão, que era o pelotão Caveira, segundo pelotão Caveira. Porra, pelotão de CFC, imagina a vibração, né? Então foi muito legal. Então eu vejo assim, eu escuto você falando e realmente, eu não sei como é que era lá, né? Mas eu tô dando exemplo de como que era no 28, mas deve ser bem parecido. Quantos mais ou menos que entravam no CFC assim para fazer o curso, você lembra? Lá na época foi 47. 47 era quase todos os... E formavam os 47 ou tinha, Não, ou tinha o que desligamento? aconteceu? Teve uma prova para a entrada, né? E aí os soldados antigos na época de 2013 se sentiam um pouco injustiçados. Pô, história, não sei o quê. Eu as perguntas aqui que eu nem lembro da época de escola. Tá. Aí o comandante falou assim, não, legal. Então, todo mundo que for voluntário pode fazer o CFC. Aí eu já falei, cara, se não tem um filtro desde a entrada, o filtro vai ser na pancadaria.
Então já mudou a história. Uhum. E realmente foi. Pegamos uns lobinhos lá que tinha chegado recente da Brigada Paraquedista, Sangue nos a olhos. galera que tinha chegado novo da ESA, né? Foi uma época que chegou bastante sargento também. E falei, então, vai ser punk. E aí foi. Cara, foi bastante arrochado. Teve 2 semanas zeros. E ali, quase todo mundo que era voluntário falou, Saiu. não, isso aqui pra mim não faz sentido, não. Ricardo, explica o que é a semana zero, pra galera ter uma dimensão. Semana zero, pessoal, é uma semana que a gente é tratado com muito carinho e bondade, né, pelos instrutores. É uma semana que a gente... Porque é zero, não tá valendo Exato, ainda, uma né? semana que não tá valendo, não então começou a gente ainda. Começou, é acordado de uma forma, bom dia, pode levantar, vem correndo só se você O quiser, café tá pronto. tá pronto. Tem toda a cama do mundo para você tomar, fazer as suas refeições, suas necessidades, né? Pode falar o que você quiser, ficar da forma que você quiser, tipo assim, mas tudo ao inverso disso que eu tô falando, tá? Realmente é o período que você tem de adaptabilidade à função que você quer galgar, né? E aí você tem um choque de realidade. Até para os instrutores entender qual é o propósito que você tá ali. Às vezes uns estão pelo salário, realmente que é diferenciado, mas há um peso de responsabilidade muito grande. É a primeira graduação na força. E é o primeiro filtro, é um filtro, né? É o primeiro filtro ali. É ali que você vê quem realmente quer, quem não Então quer. você precisa abalar as estruturas de todo mundo, emocionalmente, psicológica, física, de tudo. Ali é feito um filtro, né? Vai depender do instrutor realmente, porque a gente fala no curso, né? Todo mundo baixa. Se o instrutor quiser, qualquer pessoa, Sim, seja ela quem for. isso é verdade. Pode ser o Rambo. Algum gap, seja até psicológico, vai chegar um momento que ele Todo mundo tem um ponto fraco. vai se definhar Todo mundo ali, tem um ponto fraco. né? E aí a semana zero é onde a gente separa todo mundo ali, quem quer realmente, que tem um objetivo e um propósito, né? De fazer o curso de cabo. E dos futuramente. 47... Dos 47 sobrou 20. 20. Dos 20 ao final do curso formou 16. Dos 16, só 6 foi promovido no primeiro ano. E foram 2 semanas zeros. Foram 2 semanas zeros. 6 no final, então. E aí o quadrado maldito, ele era bem-vindo todo santo dia. Né? Cara, aí tem aquele negócio lá que eu não vou falar, é um termo pejorativo, né? De elefante lá, que fica... Meu amigo, vamos agradecer a Deus. Levantava a mão, falei, cara, a perna não funciona mais. Não sei, e aí, obviamente, que um sargento cansa, né? Vamos trocar o grupo muscular. Não tem nada, cara, só ia virar de frente para outro e ia continuar o mesmo exercício, né? Isso é bom. Isso a gente não vê como uma questão de trote, não. Isso tem ali um objetivo, né, a ser alcançado. E muitos agradecem depois desse período e entendem o propósito. Você vê que são 47, um universo de 47, onde formam 20, onde depois fica só 6. E eu sei que você foi um desses 6. Aliás, qual foi tua colocação? 01. 01 da minha QM, né, de rádio e comunicações, e também em geral foi 01. Aí, pô... O papiro salva também, e né? não só isso, né, cara? Esse cara aí, de verdade, eu não... Era um pouquinho, tinha dificuldade um pouquinho no papiro, tinha mais facilidade. Mas E eu aí não precisava conheço apertar, o cara mais resiliente do que esse cara aqui. Porque vamos relembrar que ele tava ainda com aquele acidente, né? Que por uma questão dele mesmo, o Chucra não fez o que deveria ter sido feito do ponto de vista de saúde. É uma realidade, mas ok, eu te entendo. E conhecendo você mais a fundo, eu sei porque você fez isso, porque aqui era mais forte. E no final da história acabou dando certo, né? E cai pro certo. Caio, o cara ainda foi 01, foi destaque. Então olha isso, né, cara? Eu acho que é uma história de superação que é pra quebrar. Por isso que eu falei que esse episódio a gente ia quebrar muito paradigma de quem começa a se fazer papel de vítima. Eu não dou certo na vida porque eu vim da roça, é? Não sei na vida porque eu sofri um acidente, não dá mais. O que mais? Qual vai ser a próxima desculpa que você vai dar pra falar que não consegue ser ninguém na vida? É tipo isso, tá? Eu sei que você, na sua humildade, que eu te conheço, eu sei que você... Mas eu preciso fazer essa provocação, entendeu? Preciso fazer essa provocação. Tem muita gente que adora ficar transferindo responsabilidade para outras pessoas ou dando desculpa do porquê não consegue as coisas. Mas poucos fazem o que você fez. Porque você estava num ambiente totalmente... que você não conhecia, totalmente fora da tua zona de conforto, não tinha ninguém da família, nem amigo, e ficou um bom tempo sem isso, ou seja, não tinha o apoio emocional, o apoio familiar,
Durante 2 anos. Foi. Aí você se acidentou. Olha o tanto de coisa, cara. Em nenhum momento, e eu sei disso, passou na tua cabeça desistir, Não. né? E tem gente aí que por muito menos nem começa. Então, cara, parabéns. Eu sei que ainda tem bastante coisa, mas só até aqui já é uma Sim. lição de superação. Ricardo, eu fiquei com uma dúvida no começo da sua história. Você falou realmente que teve uma virada ali de chave, que você falou assim, isso aqui não é pra mim. Apesar de você ter ali exemplos de sucesso, do pessoal ter uma condição financeira legal por causa do café, você falou assim, isso não é pra mim. O que que fez? Teve alguma situação que fez você cansar daquele ambiente e falar, quero mudar, quero ir para outro lugar, quero tentar algo diferente? Sim, é parte de você faz uma análise de espectro, né, na vida de todo mundo. E aí você vê todo mundo na aposentadoria, continua trabalhando e tal. Falei, cara, ao final da minha carreira, da minha vida, quando eu for para aposentar, não é isso que eu quero, né? Eu não quero mais isso. E ao longo da minha cultura de família era bastante puxado. Então a gente trabalhava de sábado a domingo, doente ou não, era batido. E eu falei, cara, não vejo muito a perspectiva de evolução financeira em relação a isso, né? Vem muito vai e vem, depende muito da bolsa de valores, o café tá alto, uma hora tá baixo, né? A questão física tem muito acidente, né? Eu trabalhava com roçadeira, roçar Ah, ali, cortar. Se eu te falar Então essa você tem a faca, é apenas um parafuso quase igual do microfone que segura. Então, diversos eu tinha amigos que cortaram o pé com motosserra, inclusive em 2013, antes de eu entrar na força, escuta essa aí, enfiou a essa é motosserra na perna. Na minha panturrilha eu abri ela. Então, na hora veio assim, meu, e o exército? Aí eu mexi o pé, subiu e desceu. Falei, tá funcionando. Depois é só costurar que a gente, né, Já tá novo. fecha, tá novo, dá tempo ainda, né? E aí foi tipo assim, muito acidente que veio acontecendo ao longo do tempo, trator. Eu falei assim, cara, isso aqui não vai funcionar não. Eu vou procurar alguma coisa que seja mais interessante. Rapidinho, esse acidente da motosserra foi com quantos anos? Eu tava com 17 anos. Bem próximo do Um ano alistamento. antes, exato. Mas Era no final de 2013. Mas como que foi a recuperação disso aí? A recuperação Foi foi difícil porque eu não parava, né? Eu não consigo ficar parado. E aí, isso aconteceu em dezembro ou novembro de 2013. Eu tinha que me apresentar em fevereiro, porque eu entrava Você em tava março de 2014. como que foi mais? Porque a galera não tá acostumada. Você tava com a motosserra ali. Tava cortando madeira, né? Meu pai trabalha bastante com madeira, então a gente derruba as árvores e eucalipto. Tem toda uma licença, questão ambiental, né? De preparação de madeira para travamento de casa. É e bom para você outras falar atividades, isso, porque enfim, senão vem o povo lá do. Exato. Tá bom, né? vamos Tem falar, deixa eu todo me controlar licença para tudo, né? É porque o eucalipto ele é plantado pelo homem, não é mata, não é uma árvore de lei. Então o eucalipto é algo que alguém plantou para 10 anos ou 20 anos. O pessoal vê isso como forma de investimento também. Eu não Até sei se legal, tem até conhece. legal você falar isso. Então porque acho que a hoje maioria lá não no sabe. interior de Minas Gerais, o pessoal planta. Nasceu o Davi. Davi vai nascer. Então eu deixo uma área plantada de 10, 20 mil árvores para ele. Quando ele tiver com 18 anos, essas árvores já estão grandes. Já pode ser É comercializado. investimento. E aí tá ele vendo? começa a trabalhar e vender isso aí, derrubar ou deixa mais tempo. Muita gente faz? Muita gente faz. Não tem muito mais lucro como no Começar a passado. estudar sobre isso, cara. né, Eu gosto de negócio mas- de investimento, mas começar a tem. estudar sobre eucalipto. É igual aqui, ó, mesa. Lá se faz muito. Então derrubam uma árvore, faz 15, 20 mesas, né? Você E agrega aí muito valor ali quando começa- você vende na ponta. Exato, trabalhar nisso. E aí, ao longo desse trabalho, eu estava longe da cidade. A motosserra, ela tem 2 tipos de corrente. Uma para cortar, realmente derrubar as árvores, outra para você tirar a madeira. Como tá vendo aqui a mesa aqui no balcão, ela é lisinha. Ela passou por um tratamento, obviamente. Mas antes, para não deixar rastro no motosserra, essa corrente é tirada uma guia. E quando eu tiro a guia dela, quando eu vou cortar um galho, ela dá coice. E aí, a minha perna estava presa. Eu levei ela lá atrás. Aí eu cortei o galho, só que esse galho, ele deu um coice. Nesse coice pequeno, ele pegou na minha perna. Aí pegou na minha perna, eu vi que tinha aberto bastante, cortou a artéria, porque voava bastante sangue. E aí eu via o tendão. Falei, cara, levantei na hora, mexi o pé. Meu pai tava longe, era um buraco, realmente. A gente tava de moto, né? 16 km da cidade. Nossa. Eu já fui pensando, falei, cara, eu vou perder muito sangue. Tirei a camiseta da cabeça, que a gente bota pra proteção aqui do rosto. Do torniquete? Amarrei a perna. Pô, mas Tampou a você artéria, já tinha pelo esse menos. discernimento? Você já tinha esse discernimento? Não tinha nada. Foi instintivo. Foi instintivo ali, amarrei, parou de sangrar. Cheguei do lado do meu pai, sem mostrar, obviamente, pra não ter desespero, né? Meu pai também era Com tranquilo. 17 anos, cara. Aí eu falei assim, ó, pai, cortei a perna.
Ele olhou assim, viu minha perna lá, né? Machuquei. Aí quando eu virei, realmente a panturrilha tava muito feio, que a motosserra ele não corta igual a faca, ele moe a carne, então ele abre muito mesmo. Aí vai lá. Aí eu falei, cara, perdemos bastante sangue e obviamente não é que você olha o sangue e desmaia, porque a perda de sangue é questão Sim, hipovolêmica, você começa a ter entrar na questão um reações. pouquinho. Sim. E aí a vista foi amarelando, amarelando, chegou um ponto que, tipo assim, cara, ou desmaia ou não desmaiei. Eu cheguei no hospital, já tava tranquilo. Eu cheguei lá, começou o tratamento, né? Você tem que limpar a ferida dentro, porque o motosserra ele joga óleo pra cortar as coisas. E aí precisa Toda a limpeza, limpar. né? Aí a enfermeira lá, a mineira também, nem nada de anestesia, né? Limpando lá, eu falei assim, ó, mas eu acho que agora tá bom a gente botar uma anestesia aí pra me ajudar, porque tá doendo um pouquinho, né? Aí, beleza. E aí, recuperação, poucos meses, né? Eu consegui voltar ali a movimentação da perna, tranquilo. Tem alguma parte do corpo que ainda tá original, cara? Tem sim, tem sim. Foi 2013, entre 13 e 12, que começou a acontecer esses episódios que eu falei assim, Sim. cara, não, vou dar um jeito na minha vida, eu preciso Foi aonde eu vim pra Campinas. Bom, ele falou do Davi quando ele tava falando do eucalipto, então agora dá pra gente fazer o gancho, né? Então, pra quem não sabe, né? A gente tava aqui com a Lívia no episódio anterior. Vocês são... Quanto tempo vocês estão juntos? Temos 3 anos? 3 anos juntos. E pra quem não sabia, percebeu agora, ela tá aqui também nos bastidores. É isso aí, pessoal. E é muito, muito bom, cara, porque entrevistando a Lívia, né, no episódio anterior e agora entrevistando você, vocês têm muita coisa em comum. Claro que dentro, cada um da sua vivência, né, das suas experiências de vida, mas acho que a superação nos dois é, com certeza, a palavra forte. Resiliência e superação para vocês dois. E como foi depois, então, assim, a gente tava falando do CFC, aí você foi 01 do CFC, né? Aí você foi pro... A CFC, lembrando o curso de formação de cabos, né? Você foi pro curso de formação de sargento temporários. Como que foi essa parte de seleção pro curso de sargento? Quantos foram? Quantos formaram? Aí em 2015 mesmo, meu segundo ano de antigo, né? Eu fui promovido a soldado antigo e depois já a cabo, Acabo. né? E aí eu ia tirar férias em julho. Aí abriu o CFST. Em julho. Abriu 4 vagas. 2 vagas já estava certo de 2 grandes amigos de 2013, que já tinham ido para Maré E já tinham em feito 2014 e o curso teste antes? deles era lá. Ah, tá. Então eles já entraram na seleção dessa vaga. E aí tinha 2 vagas. E aí eu falei assim, olha, é o seguinte, precisamos de indicação. Porque CFST também era indicação. Pegou indicação de vários homens. Então apareceu 7 pessoas para 2 vagas. Tá. Então se apareceu 7 pessoas, vamos ter um teste de seleção aí. E aí durante uma semana teve o teste de seleção. Então questão de conhecimento técnico, atributo das áreas afetiva, questão de voz de comando, embora ninguém sabia comando, porque todo mundo era soldado ou cabo, né? Ali para fazer o curso, os cabos obviamente ia ter uma vantagem melhor do que a gente que era soldado ali no segundo ano. E aí esses testes foram aplicados. E aí pro cara, esse é um episódio que é interessante a gente analisar, porque geralmente quem faz de soldado para sargento tem uma noção mais a fundo disso. Que é na condição de você estar antigo, mais do que um ano, é difícil você fazer um curso de formação. Porque quando você é antigo, você começa a estar numa condição de mais estabilidade, mais tranquilo, você começa a montar a sua rotina. Quando você volta para a condição de aluno, o baque é mais forte do que o cara que já era recruta. Que ele já está ali na evolução do tempo normal, né? E aí, eu acho que isso que pegou bastante o pessoal de 2013, que foi concorrer a essa vaga. Porque aí foi aquele famoso de eu sentar e levantar da primeira vez, o cara já era cabo, ele olhou, cara, isso daqui não dá não. Aí, Capitão Marano, um grande amigo aqui de São Paulo, ele era um dos instrutores, né? Um dos testes foi plano de sessão. Era o Tenente Marano na época? Tenente Marano, né? Ele chegou a aspira lá. Ele chegou lá na brigada, ele tava na Ciacom, mas ele vira e mexe, tirava serviço lá com a gente. Ele era aspirante. Se eu não me engano, eu fui o sombra dele quando ele tava tirando serviço de oficial de dia. Ele chegou aspirante, aí eu era... Não, ele foi teu sombra. Ele foi meu sombra, Eu era oficial de dia e ele era sombra. Excelente. E aí ele, na época, era o S3 lá, da companhia. Instrução de plano de sessão. Plano de sessão. Plano de sessão. Era o plano de sessão, ele falou, cara, elabora um plano de sessão e um plano de segurança. Ou seja, olha a diferença, né? Aí já começou a olhar pra parte mais... E aí era uma vírgula, o GDH, o grupo Data Hora, errado, rasgava na nossa frente.
Cara, a gente teve um dia que ficou lá até 10 horas da noite, só pra refazer plano de sessão. A galera falou assim, ó, obrigado, tem faculdade, não sei o quê. Eu falei, agora que eu vou galera na foi criação. desistindo, a galera Muito foi obrigado. Continua rasgando aí, apertando todo mundo. Continua que tá dando certo. Aí no Aí foi final, saindo. aí teve várias pontuações, avaliado por Mas quantos ficaram realmente até o final? Você e... primeiros sargentos e subtenente. Aí ficou eu e outro cara da minha turma. Os outros 5 saíram. Mas saíram assim no processo mesmo. No processo. Teve Aí eram duas no vagas, final então ficou só da primeira você. semana, teve a avaliação de nota Certo. do desempenho de cada um. Falei assim, ó, ficou Ricardo Landgraf, que era o 01 Como é do que meu é o ano. nome de guerra dele? Landgraf. Landgraf, pô. É um cara papirão. Gringo, Hoje hein, ele tá na área de TI, ele tá na Câmara, né, de Piracicaba, se eu não me engano, Nome de concursado hacker lá. mesmo. Não é, não é Ele é de estranho. Campinas, né? É um grande amigo. E o cara é muito inteligente. O cara é muito inteligente. Faltava a parte física, que é o que eu tinha muito. A inteligência que ele tinha, eu não tinha. E a gente virou um canga ali. Eu era 25 e ele era o 01. Que legal. 02 se abandonou o barco e a gente virou canga um do outro ali ao longo da formação básica, né? E aí ficou eu e ele, mais outros 2 ali da turma 2013. E aí a gente começou a primeira fase do CFST. Porque quando você faz essa seleção é porque na primeira fase entrou aquelas 4 pessoas, né? É até o final. Não tem como você... Se você pedir para sair ou desanimar ao longo do curso ou baixar algum problema de saúde, a unidade vai ficar com a vaga em claro. Não tem como você colocar outro cara para substituir naquela vaga para dar continuidade. Abriu, iniciou a primeira fase, dá o farol aqui para a região militar, não tem como. Então seria uma vaga perdida. Por isso que a seleção é um pouquinho puxado, porque os 4 que começar, eles têm que Eles vão terminar. Não tem como Senão ser a unidade desligado, fica né? com uma vaga a menos. Entendi. Nesse período aí. Né? Obviamente que ao longo da primeira fase ou segunda fase você pode ser desligado, né, por uma questão profissional ali, né, mas a unidade vai avaliar, cara, eu vou perder uma vaga, mas realmente essa falha que o aluno cometeu, Sim. eu Mas prefiro ficar acho que sem mais a relacionado, sei lá, uma transgressão grave, Exato. alguma coisa assim. transgressão. Tá. Realmente é em relação a isso. Tá. Né? Pô, e aí começou o curso. O curso é 6 meses de CFST. E eu tive a grande oportunidade, né, o prazer num período de pegar o período, né, de pegar uns instrutores que puxou bastante o CFST, cara. Foi um CFST um pouco atípico. Não tô falando que, no meu ano foi melhor. Não. Não, tranquilo. Não é sobre isso, não. Eu dou graças a Deus. Na época eu não dava graças a Deus, não. E era lá mesmo, né? Era na Ciacom mesmo. E aí veio um pessoal de fora. Pessoal do GAC, pessoal do 28, pessoal da Comando da Brigada, e foi fazer o CFC de Com, que é feito na Ciacom. E aí, se eu não me engano, a gente era em 10 no total. Tinha os das unidades mesmo e tinha o pessoal de fora que veio fazer o curso de comunicações. E aí começou, né, iniciou as instruções ali, os cursos. Cara, era puxadinho, questão física, tinha um pessoal que corria bastante. Sexta-feira, 5h30 da manhã, alvorada, vamos correr 14 casinho ali. Pessoal que tem dificuldade precisa dar um jeito, né? Realmente foi bastante puxado a parte técnica, só que a gente tinha muitos instrutores bom mesmo, né? Para aplicar a parte técnica pra gente, tanto a parte de legislação, RDE, regulamentações, parte técnica da atividade, enfim, questão de conduta, o manual do sargento, né? E da parte física também, questão a instrução, TFM e tudo mais. Bom. Passou o período, 6 meses, a parte técnica, a gente, final de 2015, me formei sargento. Excelente. E aí ficou até o teu último ano. E né? aí Você fiquei ficou até os meu 8 último ano. E aí esses 8 anos, ao longo dos 8 anos, participei de bastante operações, missões, de todos os níveis, né? Você pegou Copa do Mundo, Peguei a Jogos Copa do Mundo. Olímpicos. A primeira missão foi aqui no CMSE na Copa do Mundo. E Jogos Olímpicos também. Também. E Copa das Confederações. chegou aí pra Maré, não? Não, eu tava na AMAN nesse período. Tá. Copa das Confederações. Qual das missões que você participou você E aí depois marcou teve mais ali? Intervenção Federal, foi a primeira missão que eu acho Verdade. que eu fiquei bastante tempo no Rio. Aí eu vaguei entre várias forças-tarefa que teve, né? Como é que foi essa intervenção? Só pro pessoal... Essa intervenção federal foi naquela época que teve uma instabilidade no Rio de Janeiro, né? Foi declarado a intervenção federal ali pelo governo federal. E é onde as forças federais assumem, né, a posição de interventor. Na época foi um general, se eu não me engano, o general Braga Neto, que assumiu lá. E aí começa com as unidades locais, né? As brigadas, a 9ª Brigada, depois a Brigada Paraquedista, e depois começa a fazer o rodízio das brigadas ao longo do Brasil. Chegou a época do CMSE, a gente deslocou para lá.
Então, já na greve dos caminhoneiros, iniciei aqui a greve dos caminhoneiros, depois da greve dos caminhoneiros eu fui para lá. A primeira unidade foi, se eu não me engano, o segundo Bill que estava liderando na época. E aí vai todas as unidades atrelado ao segundo Bill, né, que é a companhia principal. E aí fica ao longo de... Era 36 dias lá no Rio de Janeiro. Direto. E aí a gente ocupa diversas unidades, favelas, né? E aí começa a fazer o trabalho de formiguinha, patrulhamento. Você tava como comandante de GC mesmo? Tava comandante de GC. Tá. Fiquei um pouco voltado para a parte de comunicações, só que não tinha um trabalho muito voltado à estrutura, porque já era montado no Rio de Janeiro, pela própria brigada de lá. Então a gente fazia a parte de configuração de rádio, sistema de comunicações, né? Ia ter uma operação, né, específica, Praça Seca. O Comandos ia fazer uma operação noturna lá, então era feito cerco e isolamento com os blindados, né? E aí o pessoal de Forças Especiais atuava dentro. Então a gente ia lá, estabelecia umas comunicações específicas, né? Que o pessoal ia solicitar e começava a monitorar. Por exemplo, o pessoal lá da comunidade, os infratores da lei, usam muito os radinhos que são dentro da Anatel, são frequências abertas. Então a gente com um sisteminha lá de investigação, a inteligência consegue pegar a captação de frequência dele. Então a gente começa a ver como é que eles operam, como que eles se comunicam, quais são os códigos que eles colocam. Isso para a inteligência e para as forças especiais era bastante de grande valia. Essa questão que você falou das frequências, cara, é muito importante, porque dali você consegue extrair o modus operandi. Exato. E eu tenho a grande satisfação, né? Hoje eu posso dizer isso, que eu fui de comunicações, né? Eu vou voltar um pouquinho para ensinar. Comunicante, né? O pessoal que não entende, comunicações é arma base, tá, pessoal? Todas as armas base dos praças fica na Escola de Sargento das Armas, né? Infantaria, cavalaria, artilharia são arma base, comunicações também, né? Porque às vezes um pessoal que vem, às vezes atua em comando militar diários, eles confundem um pouco com a parte técnica. A gente é técnico sim no campo, só que o comunicante, né, a parte de arma de comunicações, ele é combatente. Então a gente faz o sistema de patrulha junto com todas as tropas e nosso conhecimento técnico, né? Tem a configuração de rádio, sistema de alta frequência, a gente tem que fazer essa parte, deixar isso estruturado, só que a gente acompanha toda a tropa em todo o combate, né? Seja artilharia, algum sistema que ele está desenvolvendo de atuação que eles precisam do apoio, seja parte da fragmentação do meu GC, ele está com a infantaria, outro está com a cavalaria. Eu preciso que todas essas estruturas estejam se falando. Ao longo do tempo, né, o sargento, o oficial, ele vai subindo em níveis estratégicos. Lá no comando diário de uma operação, interventor, tem um cara de comunicações olhando estrategicamente todo o teatro de operações, né, e até o soldado lá na ponta da linha. Às vezes você tem aí, vocês que viram no batalhão de infantaria, tem lá uma sessão de com. Eu sempre fui um crítico no exército dessas sessões de com, porque eles não tinham autonomia e preparo para isso. É verdade. Então tudo dependia das comunicações. Comunicações. Capitão Rose, se você lembra? Capitão Rose foi do 28, depois ele foi da brigada. Rose. Acho que a Rose, não. Hoje eu acho que ele, não sei se ele é major, tenente coronel. Ele assumiu o siglo lá depois, né? Então eu lembro que numa das operações que a gente teve, envolvendo toda a brigada, eu tava apoiando 28. E aí ele chegou e falou, cara, esse rádio não funciona. Eu falei, capitão, vamos lá. Eu vou mudar esse conceito do pessoal de infantaria aqui, né, que funciona. Só que a gente tem que saber operar. Se o senhor não souber virar a chave seletora do rádio, todo mundo morre. Isso não é porque a Ascom não fala. É só, se o senhor pegar um celular, eu garanto que o senhor entra no aplicativo. O problema tava na peça. Só que quando eu falava que todo mundo morre, e lá no Rio de Janeiro ele viu aí todo mundo a importância de um canal que era alerta, que a hora que ele virava, senhores, a gente tá encurralado, não consegue sair da unidade, e aí escalava todo o pessoal de inteligência e forças especiais que desdobrava, e acionava o pessoal do BOP também, para dar o apoio, né, quando tinha uma situação de emergência. Todo mundo aprendia a mexer no rádio. Falou a palavra mágica. Quando realmente, cara, isso é sério, morre, funciona. Sim. E aí... E não era mentira, né? Exato. Era verdade. Aí eu até falei pra ele, assim, ó, se o rádio não funcionar, aonde for que o pessoal da sua tropa for, só pode ir lá ligar pro meu comandante e me queimar. Aí nesse dia eu tive o tempo todo do lado deles, expliquei, chamei todo o rádio operador do batalhão de infantaria. Falei, cara,
funciona dessa forma. Eles só nunca tinham ouvido falar. É porque é a forma de você conduzir e operar, né? E era o pessoal das sessões Exato. de com, né? Era igual a gente... Você viu o cara com 3, 4 rádios? Precisava daquilo. O rádio, ele faz toda a varredura e tem um time programado que ele... Se você responder dentro de 1 minuto, ele tá dentro daquela rede, senão você tem que mudar o canal. Só que a cabeça do cara que tá com rádio, ele tem que ser muito bem programada para aquilo e treinado. Só que o cara não fez um curso de com. É um rádio para qualquer pessoa ali, obviamente não vai dar certo. O cara precisa ter um preparo mínimo para aquilo, né? E aí depois, ao longo do tempo, você vai explicando isso, a importância para o comandante de pequenas e grandes frações, ele vê a importância que ele precisa capacitar o pessoal nessa questão. E aí os pelotões de infantaria, o pessoal do batalhão, não tinha a seção de comunicações equipada para isso. Uma diferença que eu vi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, sim. O cara da seção de com, ele tinha um cabo de programação, ele tinha um notebook, ele mexia em tudo, né? Aqui em São Paulo, a metodologia era um pouco aplicada de forma diferente. E aí, ao longo do tempo, você ia conversando e ia mostrando realmente que funciona, né? Só que aquele famoso... A gente tem muito pouco recurso, pelo menos na época que eu atuei e acompanho hoje em dia, tem muito pouco recurso em questão de inovação, tecnologia, reposição do material. Um material muito caro. É como o tiro de artilharia. Só acontece uma vez no ano, né? Porque é caro o projétil, né? E nas com não era diferente. Então não tinha como muita gente fazer milagre. Lá atrás, para vocês terem uma noção, sistema de comunicação militar por satélite, 256 gigabytes. Funciona o que com isso? Como é que você vai instalar você vai subir uma EBNet para um batalhão de infantaria? Não vai funcionar. É o computador do mais antigo ali, a hora que deixar de usar, outro é igual quase a internet de escada. Ao longo do tempo se foi mudando, 1 mega, hoje deve estar em torno de 2 mega ali, mudou o satélite, depois do lançamento, banda X, tem toda uma ligação. Não é que às vezes a gente não tem o que fazer. E muitas das vezes a gente fazia uma gambiarra, né, que funcionava. Olhando ali. o Ricardo falar assim, nem parece que ele, né, não sabia nada dessa área, mas o cara foi É isso que eu ia te atrás, perguntar, foi Ricardo. atrás Toda essa capacitação que você teve, esse conhecimento, você buscou dentro da força ali com manuais, pessoas que sabiam mais? Ou você também trouxe conhecimento de fora? Você buscou isso fora da força também? Ali eu pegava com o pessoal que já tinha um conhecimento. Só que esse pessoal que tinha um conhecimento, ao longo do tempo ele ia caindo. E não tinha mais o que fazer. Pega o manual e lê. Ia um técnico da Motorola fazer manutenção no site. Ô técnico, tudo bem? Você vai fazer o quê? Tá, como é que funciona isso? Aí o cara, calma aí, é um curso que eu montei pra você, né? E dali eu aprendia. E aí eu montava um conteúdo. E aí a partir daquele conteúdo que eu montava, tem uma instrução montada. Todo mundo novo que chegou da ESA ou sargento temporário fazer uma vai reciclagem. usar isso daqui. Legal. Você conseguia com as experiências até de profissionais de fora e montando ali o que você tinha para poder tanto repassar a informação quanto Sim. se aprimorar, né? Muito legal. E aí, bom, depois como foi tua transição da carreira militar pro que você faz hoje? Fala aí pra gente como que foi isso. A transição, ela foi um pouco impactante pra mim, porque o tempo que eu tive no exército, eu vivi o exército. Isso aí é uma coisa Eu que a gente esqueci do escuta mundo muito. fora. Em Campinas é um pouco diferente aqui de São Paulo, capital. Lá realmente a questão de network, comandos militares, não tem isso não. Todo mundo que saiu fora da força não visita mais o quartel. Seja ele de segurança pública, seja ele corporativo. Não se falam. Por abertura das unidades e também por, não sei, porque o pessoal não volta mais, né, lá para ter essa integração, né? Eu acho que as unidades veem isso de uma forma que, tipo assim, cara, vai motivar o pessoal a sair. Eu tive em conversa com um comandante recente sobre isso, essa perspectiva do comando em relação ao pessoal voltar lá e dar uma palestra, Uhum. né, sobre o mercado corporativo. Eu acho que o Galdino faz um excelente trabalho isso aqui em Sim, São Paulo e está difundindo isso, está crescendo, isso é Vai de vir pra muito cá também. importante. Vai estar aqui com a gente. Porque chegou no meu último ano, preciso fazer faculdade, porque é aquilo outro, né? Ou vou pra polícia, ou eu vou pra área corporativa. Só que eu não sabia o que era área corporativa, eu não sabia. Pra mim, a área segurança privada era o vigilante, carro forte, é isso aí. Fui fazer o curso, fiz todos os cursos. Falei, não é isso aqui que eu quero, não. Isso aqui pra mim, não, parte operacional, isso aqui não vê nada. 2022 ainda tava saindo da força, eu fiz o curso da DESG, curso de inteligência. Foi onde eu tive o contato segunda vez com o Oleta. E ali eu via o pessoal da Colgate, o Serpa, o time dele, o pessoal da Heineken, o pessoal da Ambev,
diversas empresas. Eu falei, o que tem a ver segurança com essas empresas aí, velho? Pô, na cadeia de suprimento, o que é isso? Aí eles conversando nas apresentações, eu falei assim, é isso aí que eu quero. E aí o pessoal começou a abrir as portas para me visitar, conhecer a operação. Caraca, É. segunda vez que eu passei na vida do cara, mano. Exato. A primeira na CS e depois E na DESG. terceira vez na DESC, você teve uma parte de instrução de APH em combate num curso de operações urbanas que eu fiz no 28, 2016, se não me engano. Acho que foi. Você foi lá, você tinha voltado, não sei se estava indo ou tinha voltado dos Estados Unidos, do curso que você fez. 16? É. Eu fui em 16 para os Estados Unidos, agora não sei Eu acho que foi 16 para 17, você tinha voltado já dos Estados Unidos. E aí te chamaram lá, era outro instrutor, mas te chamaram para você fazer uma complementação devido à sua formação que você tinha feito nos Estados Unidos. Lembrei, você tava lá E também. aí eu tava no curso, e era o Coronel Cláudio, na época, o comandante do 28. Coronel Cláudio. É. Abraço, Coronel Cláudio aí. É, Major Silva Cruz Major Silva Cruz. era um dos... Deve ser coronel já agora. Era Aqui um no dos- CMSE agora. Era o subcomandante na época do siglo, né? E o Major Gonçalves, que era o chefe que era do o siglo chefe na do- época. Hoje mudou, SEO, né? É. Um tempinho passa. Excelente. E aí a gente teve um contato novamente ali. Depois foi no CIESC, né? Que a gente se conversou. E depois no Bootcamp War. A gente realmente teve uma proximidade. Até recentemente a gente mudar, né? Que agora você é meu mentor em relação Verdade. a isso. Essa passagem foi um pouco impactante, que eu vivi muita força e esqueci de pensar aqui fora. E não tive ali uma luz de alerta. E é comum pra É. maioria isso aí. E aí deu certo. Eu procurei ali, o Serpa me deu bastante direcionamento, explicou como é que funciona o mundo corporativo, a segurança do negócio, né, de uma forma mais estratégica. Eu falei, é isso mesmo que eu quero. E aí eu comecei a galgar ali as posições, né, assumindo aqui em São Paulo capital algumas funções de gestão de empresa. Estamos aí no segmento. Muito bom. Mais uma vez a gente conectando, né, as skills militares, a experiência militar com o que as empresas ganham, né, como vantagem ter um cara com essas skills aí numa função tanto tática quanto estratégica, às vezes até operacional também. E aí você falou uma coisa muito interessante, né? O que é a segurança? Realmente, num primeiro momento a gente se pergunta, mas o que tem a ver, né? Segurança dentro das empresas. E é uma área extremamente grande, cara. Assim, maior do que a galera pensa, porque é muito mais do que só vigilantes e monitoramento, que era o que você pensou Exato. na época, né? Você tem toda a parte de segurança da cadeia logística, a parte de prevenção de perdas, parte de investigações, que tem também um pouco de link com compliance. Aí tem a proteção executiva. É muita coisa. Tudo isso englobando um sistema de inteligência, né? Que aí é onde entra a parte de inteligência, de SOC, né? Então, enfim, aí vem também continuidade de negócio que está linkada com isso. Então é uma área que todas as empresas precisam. Algumas, inclusive, estão estruturando, outras estão crescendo. É uma área super, super desafiadora, mas com muita oportunidade. E que tem muito link com o militar. Porque o militar, o que ele aprende na caserna, é fácil de adaptar. Quer dizer, não que seja fácil, mas a linguagem é parecida, digamos assim. Tem suas diferenças, mas a linguagem é parecida. Muito bom. Muito Ricardo, você que passou aí desde recruta, cabo e chegou a sargento, com certeza você deve ter visto e passado por histórias aí engraçadas. bom. Ixi, essa aí vai ser fácil pra ele. Essa com aí, certeza. tua, com certeza deve ter, e também de alguns companheiros. Então, vamos descobrir aí o que a gente tem Presentinho pra você. de bom. A gente perdia a chave lá no exército, em algum lugar. A gente recebia Pede um chaveirinho aí. Então agora simbolicamente uma chave um pouquinho maior. Então, O Rocha sempre fala, mas é bom reforçar, né? Eu queria trazer um pau de fogo É. aqui pra representar esse momento. Gigante. Mas como é que eu ia passar ali embaixo, né, com o pau de fogo? A menina da recepção já não ia deixar eu entrar, ia dar problema. De Então a bambu. gente trouxe a... Sempre tinha, né, ali alguém no pelotão com um símbolo maior do que os demais, né? o destaque. Eu, graças a Deus, desde o começo, eu não sei porquê, eu acho que meu temperamento era muito isso, então eu era muito metódico, eu não dava Focado também, né? um pouquinho de corda para o pessoal puxar. Mas, obviamente, quando o sargento quer, ele vai... Cara, por você ser piruão, todo mundo vai pra água. Um certo dia eu fiz uma pergunta... Eu não lembro qual era a pergunta de cabeça agora, mas eu mandei todo mundo pra água às 6 horas. Você não lembra a pergunta? Não pô? lembro agora. Foi no 28, lá naquele lago, até lá no fundo do Ih, ela stand. conheço bem, Vamos lá, bem. só a tartaruguinha, obrigado, Ricardo. E você fica lá pensando a cabeça mil. Cara, o que eu fiz? E a pior coisa é quando alguém paga por você. É mais Porque pra depois você. a pressão em conjunto, É.
Ainda mais pra mim. É. Pra mim, comigo mesmo, Você se e cobra. com os demais, aí era perturbador. Tu fez uma pergunta errada, né? Vibrou no passo errado Sim. ali, aí foi todo mundo pra Igual o água. nosso amigo que passou por aqui, É. né? Igualzinho. Nosso amigo Cesário. Nosso amigo Agora, Cesário. outras questões, eu não lembro, olhando todo um time, sobre bisonhada feia mesmo, assim. Pode ser de outra pessoa também Teve que você alguém que você lembra. Só não lembra? precisa citar o nome, mas pode. Eu lembro. Olha. Tinha um cara muito escolado, né? Não vou citar o nome dele aqui. A gente perdeu o contato da minha turma. Ele sempre era pra frente, só que ele era descuidado. Aí um dia no acampamento lá, né? A gente foi acionado pra falar com o comandante. O cara me aparece com um fuzil, só de japona, aquela japona antiga, né? Só de japona, pra falar com o comandante. De meia. Cara, num campo, cadê seu coturno? Cadê sua calça, meu amigo? Você tava sem aí calça? pronto, opa. Peraí, ele tava com a japona. Ele tava com a japona e short por baixo. A Short. japona chega até lá É. embaixo, pra que calça, né? É, a japona ia até o joelho, pra quem não conhece a japona, a gente ia até o joelho, né? Pegou a canela, tá ótimo. Cara, o Isso, comandante olhou cara. aquilo e não acreditou. Só que a gente pagou muito, cara. Puta. A gente pagou muito. É, teve uma ordem da patrulha à noite. Pô, ele foi falar com o comandante O desse jeito? Não é comandante. possível. E ele era assim, de verdade, ele era desatento, espontâneo. Você via assim, Na inocência, cara, na não é inocência. porque o cara era bizonho mesmo, né? Ele tava fazendo porque ele queria. Ele era bizonho mesmo. Ele olhava assim, nossa, pronto, agora deu ruim. Ele já, que aí ele, deu ruim pra ele todo se mundo. tocava, só que quando ele já se tocava, já era tarde, não tem mais o que voltar, né? Aí a galera dava uma ajudinha pra ele depois, né? Que tava só a turma. Isso é uma coisa que também é interessante de falar, né? Que é o tal do espírito de corpo. E a gente aprende muito isso no quartel, né? É a consequência para todo mundo. A atuação gera uma consequência positiva ou negativa, mas essa consequência não é só para quem Exato. fez a ação, é pro grupo inteiro. E aí você começa a entender o que é espírito de corpo, o que é estar dentro de um grupo de pessoas, né? E aqui fora falta muito isso, hein? Nossa, aqui fora falta, nas empresas falta muito isso. A galera não tá nem aí, a galera só olha o próprio umbigo e o resto que se dane. E acho que é por isso que tem tanto atrito aí entre times dentro das empresas. E o Exército, mais uma coisa que o Exército ensina, né? E na prática, né? Porque uma vez que alguém comete um erro e todo mundo paga por esse erro, automaticamente, claro, tem essa parte também que você falou da água, né? Que todo mundo fica também, pô, Ricardo, não sei o quê. Que faz parte. Mas mais que isso, né? Desenvolve ali aquele espírito de corpo mesmo. Essa parte faz parte porque isso me ensinou a respeitar os meus Com companheiros. certeza. Porque às vezes eu tinha uma boa desenvoltura na parte física, será que todo mundo tem? Então. E às vezes eu nunca parei pra saber isso, até tomar uma pressão da equipe. Até porque você sempre foi um cara muito competitivo com você mesmo. Sim. Não é nem com os outros, com você mesmo. Você queria sempre superar, e acho que ainda é assim. Você quer superar o seu próprio limite. Só que aí, às vezes, não por maldade, às vezes a gente acaba não vendo o dos outros. E quando vocês colocam numa função, né, de líder, de gestão, você fala, opa, peraí, tenho que ver os dos outros também. Mas tem um cara muito bom que tá te ajudando nisso também, que eu sei. Então tá tudo E, certo. Ricardo, Recomendo. você lembra de Recomendo. alguma experiência lá na Força que fez você desenvolver ou que você teve ali insights sobre soft skills que hoje você usa no meio corporativo, depois nas suas outras experiências? Teve no processo de formação a sargento, foi onde teve a mudança bastante de chave e voltada à liderança. Ali realmente foi a floração da liderança aplicada na prática, né? E isso aqui fora é muito importante para o gestor de segurança, né? Eu ia bastante, eu dava instrução posto de com na ESA, e ali no portão, na saída do portão das armas, lá tem liderança se conquista pelo exemplo. E eu sempre a acompanhava dessa forma e aplicava dessa forma. Liderança se conquista pelo exemplo, né? Muito bom. E isso funciona muito bem na prática. Além da liderança, uma outra skill. Bom, eu tenho uma que eu acho que é muito forte em você, mas queria ouvir de você. Adaptabilidade. Isso. A gente, como eu disse para você, diversos tipos de campo, diversos tipos de missões, diversos tipos de armas e também níveis estratégicos da força. Principalmente, a gente lidava muito com generais e agências não governamentais e até governamentações, Polícia Federal, a BIM, outras durante operações. A adaptabilidade a gente tem que saber adaptar na parte operacional, quanto na parte técnica, quanto na parte estratégica. A história Então, dele foi. Isso aqui fora me trouxe moldada muita na visibilidade adaptabilidade. do negócio. Então, quando eu olho, eu não quero só estruturar a minha área. A empresa está como? Para onde ela caminha? Baseado em toda essa estratégia, eu preciso reorganizar o meu setor e a minha equipe. Muito bom.
fazer a calibração e seguir. Tua história é pura adaptabilidade. Desde da onde você saiu até onde você chegou, os desafios no meio do caminho, os cursos, a parte do rádio que você não sabia nem o que era e aprendeu. Então, assim, a transição para o meio corporativo, tudo, cara, tudo foi adaptabilidade pura, né? Mas, que é uma skill que se repete em quase todos os episódios, né? Adaptabilidade. Muito bom, Ricardo. Cara, mais uma vez, parabéns pela história, parabéns pelo exemplo como pessoa, como profissional. Aquela provocação que eu fiz aqui no meio do episódio, acho que vai servir para muita gente que gosta de dar desculpa para tudo, para dizer que não consegue nada na vida por causa disso ou daquilo, ou do outro, do fulano, do cachorro, do papagaio. E você é um cara que mostrou aqui pra gente em pouco tempo, que eu sei que tem muita coisa. Sim, sim. Também daria, como eu falei pra Lívia, daria várias partes. E você resumiu bem, porque eu te conheço, né? A gente teve uma conversa um pouco mais aprofundada, mas o pouco que você resumiu já mostra ali, cara, a capacidade incrível que você tem de superação, de resiliência, de adaptabilidade, de realmente espírito de cumprimento de missão, né? E continue assim, cara, que eu tenho certeza que é só o começo, você vai muito longe. E para materializar, ó, quase não saiu essa palavra, o Rocha vai te dar um presente. Cara, muito legal a sua história, cara. Gostei bastante. Tanto a parte de superação quanto a sua experiência na força ali, buscando o papiro, buscando conhecimento, indo atrás e realmente, sem desculpa, você tinha a missão ali, tinha a convicção do que você queria, você foi atrás e conseguiu. Então, cara, parabéns. E queria te dar aqui, em nome da divisão, oficialmente agora você faz parte junto com a gente da divisão. É para também não dar briga em casa, tá? Pra você não Obrigado. ficar usando a Cada da um tem o Lívia, seu. tá bom? Cada um tem o seu agora. Obrigado pela caneca. Isso aqui vai ser guardado e utilizado com muito carinho. Isso aí. De Não forma quero que só guarde, quero que use. de forma estratégica. Mantém gelado aí umas 4, 5 horas, Ó, hein? vou dar um Aproveita. desafio já, hein? Quero uma foto de vocês dois brindando em algum momento aí, Pra gente colocar pessoal. aqui na Pra tela, hein? gente, quem Vamos sabe sim. já com o Davi, né? Ó, Com aí, certeza. brindando pra gente pôr aqui. Quem sabe um dia ele tem a honra e a oportunidade de ter uma caneca disso ao longo da Ah. história. É, Passar aqui pela divisão. legal. Quer fazer aí as palavras finais? Algum recado, De alguma antemão, mensagem? Obrigado. Né? Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Não é fácil. Todo mundo tem tempo. O tempo ele é muito importante, é um recurso importante para nós, porque ele abrange toda a nossa vida. Família, trabalho, né? Que se engloba tudo isso. Então você parar para ouvir a história de pessoas que se passaram pela força para com finalidade de motivar novas pessoas que vêm por aí pelo caminho, que tem muito, né? Como se lá no passado eu tivesse um podcast, né, como vocês têm hoje a divisão, que ouve as histórias das pessoas que, né, passaram por essa dificuldade e como que foi ao longo dessa carreira, garanto que muita coisa seria diferente, né? Até porque, por exemplo, a NPOS, CPOS, eu nunca tinha ouvido falar. ESA, AMAN, nunca, até eu estar na força, só que já era tarde, questão de idade, né? E uma questão de escolha também em outros pontos, né? Vocês mudam a vida de muita gente. Pode não imaginar, mas o alcance hoje nas redes sociais, a era tecnologia, isso avança bastante, né? E muda e chega nas pessoas realmente, né? E vai chegar. Sobre a força, recomendo, né? Quem tem a vontade de entrar, experiência, cara, foi uma fase da minha vida, o tempo que eu vivi, né? Voltaria e faria tudo de novo, né? Recomendo a todos, muita coisa se passa, muita amizade ao longo do Brasil que ainda tem hoje nas polícias, né, no mercado corporativo, é uma comunidade realmente forte, né, que a gente constrói no momento que a gente passa, né, diversos pontos de vida. Vai depender cada história de cada um, o momento que vive, né, tanto na história quanto da força, quanto pessoal. Muito bom. Acho que é isso. Que é a ideia que a gente está construindo, que além da divisão, podcast e tudo mais, é a nossa comunidade, que é a divisão de elite. Então, um dos objetivos é esse, para capacitar e levar essas informações que você colocou, que realmente pode mudar a vida de alguém ali na ponta, né? E muda, hein? E muda. Cara, muito obrigado. E você que tá assistindo, lembrando, né? Pô, você já assistiu vários episódios, sempre tem um que é assim, igual você, talvez, que esteja me ouvindo, que assiste episódio do Cesaro, do Soares, da Lívia, que foi anterior a esse. Pô, mas esquece de curtir, esquece de compartilhar, esquece de seguir a gente, o que é pior, né? Aí tem que ficar mandando o link no WhatsApp pra pessoa lembrar de assistir. Então, por favor, né? Chegou até aqui, é porque gostou, e se gostou, deixa o like,
compartilha e segue a gente, porque toda sexta-feira a gente tem episódio novo aqui. Já perceberam que aqui a gente não chama qualquer pessoa, é pessoa que tem história, é pessoa que tem realmente experiência a ser compartilhada e que possa ser usada aí como exemplo para vocês. Então é isso, obrigado mais uma vez, Ricardo, e vamos pro próximo, né, Rocha? Obrigado, Leta. Obrigado, Ricardo. Fé na missão.